Opa, estamos de volta. Vamos lá com o fim lá na trilha principal do Supercase. A gente consegue já começar aqui a nossa última palestra do dia. O Anderson está aqui com a gente. Vamos lá. Sim. Se puder abrir o vídeo, abrir aí, já começar a preparar a sua apresentação. O Anderson vai trazer para a gente aqui da atenção criativa às mudanças, entendendo como o pensamento sistêmico colabora com a evolução de times. Legal, já estou vendo aqui sua tela, Anderson. Manda bala. Ouve bem, Pedro? Também estou te ouvindo muito bem. Manda ver. Valeu. Tá valendo? Bora. Então, pessoal, como o Pedro disse, tratar aqui a questão da... Tá me ouvindo? Tudo certo? Sim, pode seguir. Ok. Estou tendo um delay aqui. Só um minuto. Ok, então, sou Agile Coach da Objective e tenho trabalhado com agilidade em torno de 4 a 5 anos já. Tá? Começando aqui, então, loops de feedback. Vamos falar sobre loops de feedback, tensão criativa, modelos mentais e um canvas que integra todos esses pontos, né, que nós vamos abordar durante a palestra. Eu estou com um delay, Pedro. Deixa eu ver se tem como resolver aqui, cara. Só um minuto. Pode ficar tranquilo, é só não olhar para o YouTube, tem um delayzinho. Pode seguir a sua apresentação que está sem problema. Então é isso. É só não olhar para o YouTube. Só desligar o YouTube aqui, então agora eu estou salvo. Isso. Ufa, agora Manda sim. Esqueci de ligar. Valeu. Então, seguindo aqui, todo esse conteúdo ele foi inspirado, né, não só esse conteúdo, mas a prática dele foi inspirado também nesses 2 livros aqui, A Quinta Disciplina, do Peter Senge, e também o Thinking System, da Donella Meadows. E a gente parte da clássica questão do ponto A ao ponto B, né? Todos nós lidamos com a situação onde você tem uma determinada condição e existe, de repente, uma determinada meta desejada que tem uma linha de tempo para ser atingida. Tá? A questão é que essa linha nunca é reta. Então, se nós pegarmos os ambientes dentro das corporações, nós vamos encontrar um cenário complexo, onde vão ter muito dinamismo no ambiente, e a dificuldade de chegar do ponto A ao ponto B naturalmente vai levar o tempo, seja por uma série de fatores de dependências, filas, estoques, gargalos. Então, a trajetória do ponto A ao ponto B com uma linha reta, ela se torna toda sinuosa, porque existem inúmeras variáveis que de repente não foram quantificadas para conseguir chegar nesse ponto B, nessa meta. Mas a questão, por que isso acontece? Então, a gente tem, numa visão sistêmica, a gente tem 2 pontos, que um é de decisão e o outro é de ação. Então, dado o cenário complexo, com a quantidade de variáveis que existem, quais as decisões que nós podemos tomar e, de repente, quais são as mais acertadas e como que isso vai ser refletido em ações. Tá? Então, para deixar um pouco mais claro essa questão, nós estamos falando sobre o loop de feedback, né, que ele é um ciclo de conexões causais. Ele tem sua causa e efeito, constituído por decisões e ações sobre uma determinada meta. Então, o resultado das decisões reflete nossas ações. E como que isso é distribuído? Ele pode ser tanto balanceador ou reforçante. E a gente vai ver cada um deles aqui. Então, conforme as decisões, podemos seguir um caminho que ele vai gerar o reforço de uma ação. Então, uma área vai fazer, um time vai fazer
mais algo mais incremental, mais repetitivo, e o balanceador ele seria como um nivelamento de ações. Vamos entender isso com um pouco mais de clareza. Até a palestra anterior do Maier falava bastante sobre PDCA, e ele fez uma recomendação bem forte sobre isso, né? E aqui eu vou pegar o mesmo gancho do PDCA, enfim, né, que nosso plano, ele é uma meta, que nós acabamos definindo as ações para ela, temos no check uma determinada condição, após avaliar, enfim, o progresso dessas ações, e depois nós temos uma decisão a tomar, baseada na diferença entre o estado atual e a meta. Se nós avaliarmos na visão sistêmica isso, essa meta, ela vai sofrer um hiato. Esse hiato pode vir do estímulo, que é aquele momento, legal, então vamos fazer foi feito um determinado planejamento ou uma determinada estimativa. Se toma essas ações, né, dado esse estímulo, que é um estímulo positivo, legal, nós vamos atingir aquela meta. Só que, dada as circunstâncias externas, enfim, ou internas também, pode surgir uma defasagem dessas condições. Naturalmente, há nesse ato, né, nesse gap, um possível desestímulo, que vai influenciar a um ajuste dessa meta. E, novamente, a gente retorna a essa meta de novo. Então, as próprias questões de ambiente, dada a complexidade, pode gerar esse estímulo pela falta de visibilidade ou o desestímulo após perceber o que aconteceu, ou, enfim, toda a complexidade que foi encarada. Isso nos dá ciclos balanceadores, tá? Onde, se nós fizermos uma conta prática que mais com menos dá menos, então todo ciclo de feedback ele é negativo, então acaba sendo um balanceamento sobre uma determinada meta. Agora, por que isso acontece? Então, essa figura aqui é até uma figura original do livro, e ela trata aqui a questão dos feedbacks balanceadores, né? Que são estruturas de equilíbrio que buscam metas no sistema. São fontes de estabilidade, mas ao mesmo tempo de resistência à mudança. Porque aí entra um conceito de o sistema ser resiliente, porque dado a necessidade, enfim, a uma meta, um interesse de alterá-lo, ele tende a voltar ao estado normal. Então, essas condições do feedback balanceador gera essa questão da resistência pode gerar essa questão da estabilidade e resistência à mudança. Então, aí, o X passa a ser o hiato, tá? Vamos agora aqui para o feedback reforçante. Então, como é que ele funciona? São intensificadores e levam a um crescimento exponencial ou a um colapso ao longo do tempo. Tá? Então, considerando que nós temos o estado do sistema e as ações de decisões, a gente pegar um exemplo aqui de vendas, por exemplo. Então, vendas bem-sucedidas, ela pode levar clientes satisfeitos. Esses clientes satisfeitos podem fazer uma propaganda positiva e aí nós temos um ciclo reforçante. Né? Cada vez mais, quanto mais propaganda positiva, melhora, aumenta as vendas e os clientes ficam mais satisfeitos. Porém, vamos supor que fossem vendas de software e nós tivéssemos nosso time de software. Então, aqui nós temos um hiato, que são as decisões que são tomadas, onde esse aumento de vendas vai gerar mais demandas para esse time. Naturalmente, esse time de desenvolvimento vai ter que trabalhar mais nas suas entregas. E até aí tudo bem. Pode ter dois ciclos reforçantes, onde conforme o incremento de vendas, conforme o aumento de vendas, o time desenvolve mais. Porém, e aí os clientes vão continuar satisfeitos dentro desses loops. Porém, num cenário de colapso ao longo do tempo, se esse aumento progressivo das vendas continuar, então o que pode acontecer é uma possível defasagem da entrega, seja por questões de quantidade de trabalho em progresso, enfim, começar mais coisas do que finalizar, uma série de fatores que podem influenciar no aumento do tempo de entrega. Naturalmente, também pode acontecer uma pressão por entregas, enfim, para poder manter esses clientes satisfeitos e
diminuir a qualidade do que está sendo desenvolvido, aumentando o volume de bugs. E aí você tem o efeito, né, que acaba sendo também um incremental, né, acaba sendo também reforçante, e isso vai refletir em clientes insatisfeitos. Clientes insatisfeitos pode render também uma questão de propaganda negativa e, ao mesmo tempo, queda nas vendas. Tá? Então, aqui é um exemplo onde um crescimento exponencial, ao longo do tempo, pode gerar um colapso dentro de um sistema. Então, a grande questão acaba sendo o hiato. Esse hiato aqui são as decisões. Então, o hiato é a fonte de tensão criativa. A tensão criativa é a força que entra em ação no momento em que reconhecemos uma visão que bate de frente com a realidade atual. Então, essa também é uma figura do livro do Peter Senge, e também, dada a sua realidade atual, uma determinada visão que gostaria de ser alcançada, você vai ter vai ter situações que vão te puxar, né? Como aqui no caso os exemplos, né, de crença, de impotência ou demérito, enfim, mas uma situação do estado anterior que te puxa e cria essa atração em relação à visão futura. Tá? E como que isso acaba refletindo nas organizações? Então, se a gente não consegue distinguir a tensão emocional da tensão criativa, ficaremos predispostos a reduzir a nossa visão. O que acontece? Aqui também tem um ciclo, dois ciclos balanceadores, que naquele mesmo cenário, uma visão, aí aquelas decisões, né, ação, motivação, enfim, para alcançar uma determinada visão, acontece uma defasagem pela complexidade do ambiente, ou enfim, fatores N que existem dentro dos ambientes, a conscientização da realidade atual, uma nova atenção criativa, e aí a hora que, de repente, esse progresso, informação, precisa ir para frente, pode surgir a tensão emocional, que são as questões negativas. Então, ambientes que têm comando e controle, ambientes que têm a cultura do medo, ou enfim, existem formas de pressões, pode influenciar na forma como os números são reportados. Esse pode ser um exemplo de indicador melancia, né? Que a gente quer aquela clássica piada, né? Verde por fora e vermelho por dentro, porque as pessoas ficam inibidas em trazer a informação. Então, acontece essa pressão para reduzir a visão e omissão da informação, e aí pode ter um efeito de distorção, né? Achar que realmente está indo em progresso, mas na visão, mas na verdade os números eles não estão refletindo a realidade. Tá? Então, esse é um grande desafio, lidar com a corporação, nas corporações, de repente, né, em alguns momentos onde há uma cultura que ela se mantém um pouco mais conservadora. Só que o que o Peter Senge nos diz? Se os modelos mentais podem impedir a aprendizagem, congelando as empresas e setores em práticas obsoletas, por que não pode também ajudar a acelerar a aprendizagem? Então, o princípio é o mesmo, o mecanismo é o mesmo. Aproveitar a questão da atenção criativa para poder ajudar as empresas a desenvolverem a aprendizagem. E como isso acontece? Como podemos melhorar a nossa atenção criativa? Então, através dos modelos mentais, né? Muita gente associa, correlaciona mindset, enfim, o autor, eu acho que usa a mesma, é a mesma coisa, só que o autor usa modelos mentais. Então, o que são? Pressupostos, generalizações ou imagens que influenciam nossa forma de ver o mundo e de agir. E também revela as limitações da nossa forma atual de ver o mundo. Então, o que acontece? A gente, quando a gente vê quando a gente conhece o Manifesto Ágil e começa a ver a diferença, a discrepância entre, de repente, o estado atual de uma organização, de um time, e o que esse manifesto nos traz, apesar de 20 anos, cria esse modelo mental, e aí você começa a ter uma visão onde a atenção criativa pode ser um meio para conseguir atingir alguns desses princípios, ou esses valores ágeis aqui. Um outro modelo mental também é o que o Russell Acroft traz para a gente, que um sistema é um todo que não pode ser dividido em partes.
independentes, em partes independentes, sem perdas das suas propriedades ou funções essenciais. E outra coisa que reforço também, quando os desempenhos das partes de um sistema considerados separadamente são melhorados, o desempenho do todo pode não ser melhorado. Então, quer dizer, nas questões, de repente, de melhoria contínua, PDCA, se não houver uma visão, um recorte adequado para conseguir entender como melhorar o desempenho nas partes certas, pode ser que o todo não melhore. Tá? Normalmente não melhora, segundo o Russell Acroft. Então, a gente tem que considerar o todo, entender quais são os melhores recortes desse todo e fazer com que progressivamente encontre essas alavancagens para o sistema ser melhorado. Então, voltando à atenção criativa, como ela pode ajudar nos ambientes complexos? Então, a gente tem um ambiente, além de complexo, dinâmico, né, com todas as mudanças diárias que acontecem nele, né? Automaticamente, nós temos uma série de ferramentas ou modelos ou práticas, enfim, que podem nos ajudar a ter que pode, assim, ser meios para ajudar a interferir no sistema, porém, como combiná-los? Então, esse é um desafio. E aí, uma solução que eu comecei, uma inspiração que comecei a buscar, foi, claro, a necessidade de montar uma caixa de ferramentas, ao mesmo tempo ver quais ferramentas que poderia, assim, como organizar essas ferramentas dentro de uma caixa. Então, eu lembrei de uma ferramenta que é o BMG, né, Business Model Generation, e ele tem uma estrutura interessante de conexões entre vários elementos e a relação entre eles, né? Independente do espaço onde eles estão, mas existem correlações que podem ser feitas através de vários recortes. Ao mesmo tempo, o modelo de uma one page, né, uma página, cabendo numa folha A4, facilita muito a visão, né, conseguir fazer essa integração, fazer a interação entre as partes. Uma outra ferramenta também, um outro modelo mental também que ajudou muito nessa questão de inspiração, também foi os pontos de alavancagem, né? Os lugares onde intervir nos sistemas. Então, ele tem uma estrutura bem bacana que ele começa do menor nível de influência de alavancagem, com números constantes e parâmetros, né? Até chegar num nível mais alto. Então, tudo isso a gente consegue associar às ferramentas que a gente utiliza, como Kanban, e muitas outras, né? Falando sobre buffer, estoques, a estrutura de fluxo, os delays, os atrasos, os loops, os feedbacks loops, né? Tanto balanceador quanto reforçante, os fluxos de informações, as regras, a auto-organização, as metas. Então, tudo isso acaba ajudando a integrar, né? Pensando no modelo de campos, fazer uma integração também com pontos de alavancagem dentro dessa caixa de ferramenta. E também os N modelos que a gente tem no mercado que podem fazer parte de todo esse kit de ferramentas que podem contribuir aí também com esses modelos mentais. Então, a própria integração dos modelos mentais vai contribuir para que, começando por um determinado modelo, colaborar com a implementação dos demais. Então, como pode ficar isso? Uma ideia, por exemplo, é começar com um propósito. Aí eu peguei aqui a visão do Simon Sinek, né, com o Golden Circle, e disso comecei a quebrar em outras partes. Por exemplo, quais problemas que o time resolve para o cliente, o próprio cliente, resultados que o cliente espera, as interações e iterações com esse cliente. Outra parte, o que são os habilitadores de valor dentro desse contexto. As equipes internas e parceiros que podem ajudar nessa habilitação de valor, questão das competências, dependências e interações com essas equipes, como um possível loop, um possível feedback loop
incremental. Também como trabalhamos, o que entrega, recursos, custos, como entrega, valor alcançado, para de repente ter até um loop, um balanceador, um feedback loop balanceador entre valor alcançado e propósito. Então, essa aqui é uma parte das conexões. Se nós avaliarmos, pode ser integrado a questões que estão em outros extremos aqui. Tá? Mas o interessante é ver essa correlação entre uma causa e o efeito de uma decisão, enfim, e como que vai se refletir em ação. Então, para refletir, eu gerei aqui um cara que é um canvas baseado, né, inspirado um pouco no BMG, que tem vários desses elementos distribuídos aqui, como por exemplo o Gandhi Circle e mais os pontos de alavancagem aqui, onde identifiquei que era necessário ter esses alinhamentos, esses loops de feedbacks, né? Entender os eventos, os fluxos de informações, tempo de respostas, estoques relacionados ao cliente, até pelas dependências de informações que o cliente tem, o próprio modelo do mental do cliente e as metas que ele busca dentro do sistema, mais loops de feedback, como que isso pode integrar, né, as questões dos resultados que ele espera, como entregamos, qual o valor que entregamos, as competências necessárias, quais as dependências. Coloquei tudo em forma de perguntas, exatamente para gerar uma reflexão de como é possível estabelecer modelos mentais associados a esse modelo de Canvas. E um exemplo é esse cara aqui, que ele pode... eu fiz uma distinção entre cores e post-its, um amarelo ouro, né, mais escuro, e outro mais claro, que pode ser um progresso. Progressivamente, se implementar essas melhorias, entender a correlação entre elas, para ver se elas são loops de feedback que podem reforçar um determinado comportamento, ou se eles podem balancear um determinado comportamento. Então, aqui a gente encontra várias ferramentas, né? Até o modelo de Fly Levels distribuído aqui em vários níveis, qual o problema que o cliente está buscando. Então, nesse caso, eu usei um exemplo de eficiência operacional, quem é o cliente, sua visão, cultura, seu value stream, quais os resultados que o cliente espera, que, hipoteticamente, nesse exemplo, a melhoria das entregas, cost of delay, para gerar uma reflexão de como ajudar ele a priorizar nas decisões também, como entregamos, percentual de qualidade, pipeline, flight level aqui, qual o valor que alcançamos. Inicialmente pode ser definido métricas de lead time throughput, para começar a dar um pouco mais de visibilidade sobre eficiência operacional, que é um desejo que ele tinha, um problema de repente que ele busca resolver, né? Futuramente outros cards eles estão eles podem fazer parte desse contexto à medida que o time for evoluindo. E também as questões de habilitação de valor, né? Aqui no exemplo, estou vendo time de arquitetura, entrega contínua, as dependências serem alinhadas com o fluxo de coordenação com Flight Level 2, avaliar os custos fixos para futuramente depois definir custo médio por demanda, enfim. Então, à medida que você estabelece cores aqui também, te ajuda, né, nessa construção desse modelo mental, que atende, né? O segundo ponto de alavancagem são os paradigmas, mentalidade, o modelo mental, a partir do qual o sistema, seus objetivos, estruturas e regras, atrasos e parâmetros surgem. Tá? E as oportunidades que eu encontrei com esse modelo, eu tenho utilizado ele particularmente, né, para ajudar a reforçar, de repente perceber se existe algum gap, algum ponto, algo que não foi percebido. E também ele basicamente ajuda a colaborar com os recortes adequados na visão do todo. Então, qual parte que eu posso atacar, como posso criar os recortes adequados, como, por exemplo, o recorte aqui em relação ao cliente, né? E a questão de entrega de valor junto a esse cliente, por exemplo. Trabalha a conexão de modelos mentais em conjuntos, pode ser trabalhado em conjunto com o time.
Então, o time também pode construir isso à medida que ele for compreendendo o valor dos modelos mentais. Então, se houver iniciativas de treinamento, como que esse treinamento, ou enfim, essas capacitações podem ajudar a algumas iniciativas dentro de um Canvas, por exemplo. Favorece nas decisões sobre adoções de práticas, gera, né, um modelo de aprendizagem e contribui com a compreensão dos loops de feedback, né, suas dependências entre equipes, atrasos, filas e gargalos, pelas ferramentas que estão distribuídas aqui. Então, é isso. Para encerrar aqui, a última frase aqui da Donella Meadows, né, um sistema, ele é mais do que a soma de suas partes. Pode apresentar comportamento adaptativo, dinâmico, em busca de metas, autopreservação e, às vezes, comportamento evolutivo. A ideia é tentar transformar um modelo como esse em algo evolutivo para os times. Obrigado. É isso. Qualquer dúvida, fico à disposição. Não esqueçam de preencher também o self-assessment, né, para concorrer a uma consultoria com o Marcelo Walter. E fico à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, está aqui meu LinkedIn. Show de bola. Valeu, Anderson. Parabéns aí pela palestra. A sua foi bem profunda, né? Puxou assuntos aí bem um pouco mais densos aí acho que do nosso dia aí. A sua foi com um nível de profundidade um pouco maior. É por isso que eu fiquei por último, porque a ideia era amarrar todas as palestras iniciais com essa. Boa. Mas é muito interessante ver essa visão de pensamento sistêmico e como as coisas se relacionam e como elas impulsionam, né, para um lado, para outras forças que elas interagem, né? Como a gente já está com um tempo um pouquinho já acima, e não tivemos perguntas aqui, eu não vou fazer muitas perguntas, eu vou deixar se você quiser passar mais algum recado, alguma coisa rapidamente para a gente encerrar. Não, tranquilo, acho que é isso mesmo. Acho que o pensamento sistêmico é um grande motivador para a gente entender os princípios dos frameworks ou as práticas, os métodos que a gente tem no mercado. Então, o mercado hoje ele está muito enorme, tem muita divulgação de ferramentas, né? Mas o que está por trás dessas ferramentas? E como entender como essas ferramentas foram construídas e que resultados que elas levam, né? Então, acho que o pensamento sistêmico é um meio bem interessante para conseguir ter esse entendimento.